O tempo às vezes é alheio à nossa vontade, mas só o que é bom dura tempo bastante pra se tornar inesquecível. Yeah. Muito bem, então iniciamos agora oficialmente, dentro do horário, né? 1h30 da tarde, horário de Brasília, o penúltimo encontro do primeiro SINC. Nossas boas-vindas a todos, participantes ouvintes, nossa querida palestrante, professora quase doutora, semana que vem é a defesa dela, nossa queridíssima Gisele Ribeiro, da Universidade Federal do Pará. Então, seja bem-vinda, professora Ádia, com a nossa conferência hoje de encerramento do primeiro SINC, professora doutora Ádia Balbino de Amorim Barbieri Durão, da Universidade Federal de Santa Catarina, também se encontra ela, bem-vinda. E lembrando, então, para vocês se inscreverem, quem não fez a inscrição ainda no evento, sinalizem também no chat que vocês autorizam a gravação. Quem não quiser, deixa a câmera fechada, microfones fechados, né, para não atrapalhar a nossa palestrante, nossa conferencista de hoje. E aí, a lista, o formulário de presença, nós passaremos mais tarde também. Fiquem atentos ao link que nós vamos disponibilizar no chat para a presença. E nós temos 2 intérpretes de Libra hoje, a professora da UEL, a Silvana Araújo, e a professora da UNIR, Universidade de Rondônia, que é a Júlia Cardoso, tá bom? Então, boa tarde a todos. Já temos aí um número significativo, já deu horário, já também aproveitei, informei, dei os recados para vocês, né? E aí nós vamos para a apresentação cultural, para começar o penúltimo dia do primeiro SINC, com essa energia boa, positiva, um pouco de música para nos alegrar, encher o coração, né? Hoje nós temos como atração cultural do penúltimo dia, para essa abertura, o Pedro Crispim, que é aqui de Londrina, né, no Paraná. Ele é cantor e é empresário. Passo a palavra, então, para o Pedro Crispim. Pode abrir o microfone. Já agradeço de antemão, Pedro, muito obrigada. E agradeço também a Micaela, que foi a mediadora para a apresentação cultural de hoje. Muito obrigada. Pedro, seja bem-vindo. Obrigado, Cláudia. Boa tarde para todo mundo. Me apresentando, sou Pedro Crispim, sou daqui de Londrina, tenho 22 anos, sou músico, cantor, e eu venho tentando essa vida do artista, que é um pouco complicado. Mas hoje eu queria agradecer muito o convite da Cláudia para poder estar aqui. E eu vou fazer uma música, 2 para vocês, para abrir esse debate, essa conversa. Vamos fazer uma. Essa música é uma composição do Edson Hudson, um cara que eu tive o prazer de conhecer, e era mais ou menos assim. Fala que entendi errado, que não teve a intenção de terminar. Fala que foi sem querer, foi da boca pra fora, um ato sem pensar. Fala que ainda guarda dentro do peito uma louca paixão. Fala que ainda me ama e não é ninguém sem o meu coração. Fala, eu vou entender que bateu solidão, que só pensa em me ver. Fala, amor, eu preciso ouvir de você que ainda não quer, que foi um mal entendido entre um homem e uma mulher. Fala que entendi errado, que não teve a intenção de terminar. Fala que foi sem querer, foi da boca pra fora, um ato sem pensar. Fala que ainda guarda dentro do fundo do peito uma louca paixão.
paixão. Fala que ainda me ama e não é ninguém sem o meu coração. Fala, eu vou entender que bateu solidão, que sofrer sem me ver. Fala, amor, eu preciso ouvir de você que ainda me quer, que foi um mal-entendido entre um homem e uma mulher. E, gente, eu queria também estar usando esse tempo para mim já expressar que nesse fim de mês, se eu não me engano agora, esse fim de mês, eu vou estar lançando um single meu, que é uma produção de um estudante da UEL, que é o Gustavo Gorla, estudante de música da UEL, que ele é um baita de um produtor, um baita de um músico. E ela, se Deus quiser, nesse fim de mês, eu acredito que em todas as plataformas digitais já vai estar presente. A gente vai estar gravando um clipe eu acho que, se eu não me engano, no Teatro Vila Rica, que é no centro. Vai ser tudo, a galera, todos os músicos de Londrina, toda a galera envolvida de Londrina, então a gente está querendo muito levar esse som da gente daqui, sabe? E essa música é uma composição minha, uma produção do Gustavo, e ela é mais ou menos assim, ó. Me trocou no momento errado por outra pessoa, nem me disse adeus. Vou contar a história que aconteceu. Eu entreguei meu coração a quem eu não via. Ela me escondia várias coisas, eu não sabia. Me desculpe, amigo, já doeu demais. Meu coração não é capaz de aguentar outro tombo na vida fácil. Minha alma não deixou sair até agora. Só restou lembranças de que você foi embora. Agora não quero mais sozinho nem chorar por dois. Vou lembrar de nós dois. Com a saudade eu me viro depois. Amor, amor, amor. Entreguei meu coração a quem eu não espia. Ela me escondia várias coisas, eu não sabia. Me desculpe, amigo, já doeu demais. Meu coração não é capaz de aguentar outro tombo na vida fácil. Minha alma não deixou saída, é agora. Só restou lembranças de que você foi embora. Agora não quero mais sozinho nem chorar por dois. Vão lembrar de nós dois. Com a saudade eu me viro depois. Amor, amor, amor. E é isso aí, gente. Eu sou o Pedro Crispim. Se quiser me seguir nas redes sociais, é @pcrispim com 2 S. E é isso por aí. Eu vou deixando a palavra para a Cláudia. Cláudia, eu agradeço o convite. Para mim foi uma grande surpresa. É de coração mesmo, viu? Obrigado.
Muito obrigado, Pedro, né? Obrigada aí por sensibilizar e acalentar nossos corações nessa tarde de hoje. Agradeço, um abraço para você. Muito obrigada. E nós temos lá na página do evento, o Instagram também do Pedro Crispim, quem quiser segui-lo, né? Vale a pena. Muito obrigada, Pedro. Boa tarde para você. Seguindo então com a programação, nós temos agora, né? Vou fazer a apresentação da nossa querida palestrante do penúltimo dia agora do primeiro SINC, que é a nossa Gisele Ribeiro. Bom, Gisele Ribeiro é professora de Teoria Literária da Universidade Federal do Pará, contadora de histórias e poeta, excelente poeta, né, por sinal. Tem 6 livros de poemas publicados e um livro de literatura infantil também, né? Formada em letras pela Universidade Federal do Pará também, especialista em tecnologias para educação ambiental, também pela Universidade do Pará, pela UFPA, professoras em estudos literários e doutoranda em estudos da tradução. A professora doutora Ádia Durão é a orientadora da nossa querida Gisele Ribeiro, né? Que semana que vem já termina aí, conclui uma parte do seu doutorado, então logo, logo será doutora, né? Já está com o coraçãozinho batendo mais forte, né? Imagino eu, preparada, enfim. A tese em andamento da Gisele Ribeiro é um roteiro de viagens pelas histórias contadas na Amazônia e outras paisagens da tradução. E essa pesquisa, ela se baseia na tradução intralingual e na Science of Lexicography, com orientação, então, da professora doutora Ádia Balbino de Amorim Barbieri Durão. E agora eu passo a palavra para a nossa palestrante de hoje, Gisele Maria Pantorra Ribeiro. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Esse agradecimento tinha que vir por primeiro, né, anterior a tudo que eu posso dizer hoje, porque é um convite vindo com uma admiração de lá para cá e daqui para lá, né, pelo trabalho, e não só pelo trabalho, mas pela pessoa que você é, Cláudia. Então, enormemente agradecida aqui desse lado da Amazônia. O tema de hoje é a tradução das variações linguísticas, porta de entrada e saída do labirinto da cultura. Com certeza vou atravessar a minha pesquisa de tese do momento para lhes falar disso. Por quê? Porque foi uma das grandes descobertas que eu fiz, foi primeiro plano, as variações linguísticas, porque até então eu me dava conta de que existia uma língua geral, e que ela era suficiente para que nós pudéssemos nos comunicar e sermos compreendidas. Até que, com uma disciplina da lexicografia no doutorado em estudos da tradução, a disciplina da professora Ádia, eu descobri as variações linguísticas. É claro que elas já existiam, né? Elas sempre existiram. Mas só que a falante aqui não se dava conta dessa peculiaridade, dessa língua geral, desse plano maior, que é a nossa comunicação. E aí, de repente, eu me dei conta dessas variações. E, para mim, como é que eu entendo essas variações linguísticas? Então, essa língua geral seria como se fosse um grande céu estrelado, e esses pontos de luz piscando seriam as variações linguísticas, né? As peculiaridades da fala de uma comunidade, né? Isso me acendeu de imediato. Mas como assim? Quer dizer que o que eu falo aqui pode não ser compreendido numa outra região do mesmo país? E aí vem a lexicógrafa nos dizer, é isso mesmo, exatamente isso. E aí eu fui me dar conta, por exemplo, enquanto contadora de histórias, eu fui me dar conta de um acervo que tem no livro Apanhadores de Histórias, Contadores de Sonhos, que apareciam esses pontos de luz brilhando, né? Essas variações linguísticas. Aí eu fui me perguntar, então, para que o outro entre nesse imaginário da Amazônia e compreenda essa comunicação que está sendo estabelecida naquela comunidade, ele vai precisar de um tradutor. Não é isso? É isso.
Eu mesmo falo comigo, tá? É isso. É isso mesmo. Ele vai precisar de um tradutor. Mas uma outra questão se ilumina. Então, eu entendi a tradução anterior a essa disciplina da lexicografia, eu entendi a tradução feita apenas, né, aquele entendimento, aquela compreensão bem anterior, bem primária, dos estudos da tradução, né, de que a tradução, ela acontece, ela ocorre entre línguas de nações diferentes. Né? Para mim era assim. Até porque eu também sou professora de língua estrangeira, então muito lidada a traduzir, né, a fala, a comunicação de uma outra língua, de uma outra nação, de uma outra pátria. Então, dois elementos novos adentram a minha existência, que é a presença da variação linguística e as outras formas de tradução, que entra agora a tradução intralingual, que essa também eu não conhecia, e fui conhecer com a disciplina da lexicografia. A tradução intralingual foi quando os olhos se alumiaram e veio, né, a persistência nessa tese, né, que vai resultar uma pesquisa bem maior depois. E aí, é dessa peculiaridade da língua geral que hoje eu vou lhes falar nessa nossa conversa. Vai, Maria. Para início de conversa, né, a gente cantarolou um pouco ali, vocês me ajudaram com o instrumento sonoro de vocês, que são as mãos e os dedos, e vocês me ajudaram a cantarolar o Perdi um Anel no Mar. Não tinha como encontrar, né? E aí agora, novamente, vem a arte da linguagem, poética. O Manuel de Barros tem um poema que faz também um chamado à abertura dessa porta, né, do labirinto da cultura. O poema Língua Mãe. O poema diz assim: não sinto o mesmo gosto nas palavras oiseau e pássaro, embora elas tenham o mesmo sentido. Será pelo gosto que vem de mãe? De língua mãe? Seria porque eu não tenho amor pela língua de Flaubert? A estupefação de não sentir com a mesma as palavras. Penso que seja porque a palavra que ia na infância, não é? Nas folhas daquelas árvores, não tinha o azul. Então, o Manuel de Barros vai dizer dessa intimidade que é necessária com as palavras, né? Então, ele diz assim: de tarde, o menino que ia de tarde para debaixo das árvores, a ouvir os pássaros. Nas folhas daquelas árvores, não tinha o azul, só tinha pássaros. É o que me ocorre sobre língua mãe. E aí a gente vai perceber o quanto, e mais futuramente, em outro momento do slide, nós vamos perceber que existem truques para a boa tradução, para o ato tradutório, para que ele se conclua. Que truques são esses? A gente vai conversando ao longo do tempo, né? Mas o Manuel de Barros, o poema do Manuel de Barros, ele já alerta para um desses truques, não é? Que é essa intimidade que eu preciso ter com a língua do outro, né? Com a língua, assim como o dialeto. Eu preciso ter intimidade com o dialeto do outro para que eu possa... Maria, vamos ao próximo slide para ver o que diz, por exemplo, o quanto que a cultura vai nos mostrar, não é? Então, vou falar da variação linguística, da cultura e da identidade, esses dois pontos que se conectam nessa... Então, a gente estava vendo o quanto que o tradutor, sobretudo e também, não é? Tradutor da tradução intralingual, ele precisa se aproximar, ou melhor, ter intimidade
com aquele dialeto, não é? Então, igual ao que o poema do Manuel de Barros diz, não é? Que a palavra uazô, para ele, não tem o mesmo sentido de pássaro, né? Por quê? Porque o pássaro, a palavra pássaro, para ele, remetia à infância e aquele estar debaixo da árvore, né? Ouvindo os pássaros. E é dessa intimidade é que eu lhes falo do quanto precisa, não é? No campo da tradução intralingual. E é exatamente o que o Baba também vai nos propor nesse momento em que ele fala da cultura e dessa possibilidade de estar diante desse novo, não é? E querer ou desejar alcançá-lo. É esse o segredo, eu acho. O desejar alcançar de fato, né? Vai, Maria, você passa o slide? E aí, quando eu me deparo com essa cintilância nova, que é a variação linguística e logo depois a tradução intralingual, ainda no estudo da lexicografia, eu descubro Jacobson, né? E é ele que vai, não é, avançar com a ideia da existência e necessidade, é preciso dizer, e necessidade da tradução intralingual. E ele vai definir essa tradução intralingual. Tradução intralingual, ou reformulação, rewording, consiste na interpretação dos signos verbais por meio de outros signos da mesma língua. Eu também digo a vocês que eu não tinha me dado conta disso, dessa necessidade de saber que a língua é muito maior do que pensamos, não é? E aí eu lembro agora Caetano Veloso, que diz: a língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. Me remete novamente a essas cintilâncias: eu não tenho pátria, porque eu não tenho só essa pátria, eu tenho mátria e quero frátria, não é? E aí o próprio Jacobson também vai dizer o que? A tradução intralingual de uma palavra utiliza outra palavra. A tradução intralingual de uma palavra utiliza outra palavra mais ou menos sinônima. E, novamente, o poema do Manuel de Barros recai, não é? Ele usa uma palavra que é mais ou menos sinônima, mas que não me diz tamanha, não me diz com aquela carga de sentido o que aquilo representa para mim, não é? Entretanto, via de regra, quem diz sinonímia não diz equivalência completa. Percebam como o estudo da linguística, o Manuel de Barros se aproxima desse estudo da linguística quando demonstra que o azô não tem uma equivalência completa com o pássaro. Não é? Então, não é preciso, novamente, mergulhar. Eu acho que esse é o segredo. E aí, lembra agora a música, Perdi Meu Anel no Mar? Eu estou desde o início querendo dizer para vocês que é fundamental mergulhar. E vamos passar o próximo slide para ver o que mais descobrimos sobre essa faceta. Quando eu digo assim, que eu preciso mergulhar no dialeto, eu preciso me permitir adentrar esse mundo. O mundo do outro, não é? Eu tenho aqui uma parte da minha tese, que é o glossário das vozes que contam na Amazônia. Aqui aparece uma lexia que está no livro Apanhadores de História, Contadores de Sonho, que é a lexia encantado. O que a gente observa dessa lexia? Nessa lexia, ela parece um senso comum. Encantado, todo mundo sabe o que é encantado, não é? Eu estou encantado com esse simpósio, eu estou muito encantado com esse simpósio, com as coisas que eu estou descobrindo aqui. Mas, para um amazônida, dentro de um contexto que é outro, totalmente diferente desse agora estou muito encantada com esse simpósio, encantado vai perder esse grau de senso comum e vai entrar no plano da língua particular dessa comunidade daqui, que tem o dialeto parauara, né? E o que é encantado dentro desse contexto? É claro que existe o encantado no contexto geral, mas existe o encantado no contexto particular desse dialeto parauara. O que é o encantado? Dentro das histórias, da literatura oral, é um ser animado por força mágica ou sobrenatural, de nível espiritual elevado, superior, que habita o plano mágico.
é aquele ou aquela com poderes para proteger pessoas que agem para o bem e castigar pessoas que agem para o mal. Né? Então, a gente percebe como desestrutura aquilo que eu julgava saber. Né? Como já está definido, eu já sei traduzir encantado para a língua portuguesa e pronto. Não me basta, né? Me basta isso, não tenho necessidade alguma de ir além desse conhecimento. Né? E aí, o dialeto parauara nos desponta com uma história, que está no livro, né? Com essa lexia que pede uma aproximação maior daquela comunidade para que possamos traduzir com maior possibilidade de alcançar esse imaginário amazônico. Né? E aí tem o exemplo que também é do livro, que é o que a moça não sabia era que a velhinha, na verdade, era uma encantada, com poderes mágicos, e por ora apresentava-se na forma de uma idosa. Olhando essa frase, a gente pode ter, quando a gente se aproxima do Amazônida, dessa literatura vasta que a Amazônia tem, a gente vai descobrir o que está, não é, nesse aspiral, não é? O que tem ali por Maria? Vai, Maria, passa o outro, por favor. Tem uma outra lexia. Eu apresentei aqui para vocês uma lexia que faz parte também de um vocabulário geral, né? Aí, de repente, no mesmo livro, aparece a lexia boiuna. Boiuna, a gente não tem essa lexia no senso comum, não é uma língua geral, não propõe. Quando se diz boiuna, não quer dizer que todo mundo vai compreender, não é? E um vocabulário que faz parte do geral, mas próprios, né? E o que é a boiuna? É uma coisa grande e escura, tão grande que é capaz de virar uma embarcação, engolindo-a junto com a tripulação. Pensem no tamanho da cobra de que eu lhes falo. É a mãe d'água para os amazônicos, 2 faróis boiando. Lá ela fica bem. Vive embaixo da Basílica, santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Diz a Basílica de Nazaré. E o final da cauda, debaixo da igreja de Nossa Senhora do Carmo. Compreendendo aproximadamente que essa lexia traz, e da necessidade de que o tradutor reconheça esse significado, esse grau, aumente o grau desse significado, para que o ouvinte ou o leitor de uma outra região possa perceber esse imaginário, como é que esse imaginário diz que lá ela dorme. O dia que acordar, Belém será tomada pelas águas da Baía do Guajará. Então, bem no centro da capital, que é Belém, embaixo da Basílica, dorme a boiuna. Né? O tamanho de uma... Vamos lá, Maria? Próximo? E aí eu trago para vocês uma referência da Chulezea. Ela vai nos dizer o quê? E eu estou o tempo todo falando de tradução, né? Porque eu estou falando de uma questão aberta, que cada vez mostra maior alcance, ao ponto que, ao invés
chegar a definir a tradução, é provável que seja ela a que termine por definir-nos. Não ignoro, por outra parte, que também entre os... Por isso, gostaria de limitar-me aqui à seguinte proposição. A iniciação, ou o início dela, tem a ver com a tradução na medida em que é ação e de acesso, transformação e acesso. A gente vai entender depois duas palavras-chave, transformação e acesso. Ou seja, a iniciação é relevante para a tradução. A iniciação é relevante para a tradução. Ou pode ser, enquanto elaboração das exigências, meios e efeitos de acesso e de transformação. Pois de tratar um texto qualquer, se consegue, de alguma maneira, ascender a ele. Se antes não consegue abrir uma passagem que lhe permite detectar ou captar as marcas das suas singularidades, né? Então, duas palavras são chaves para abrir a porta dessa cultura e automaticamente chegar à tradução intralingual. São elas, transformação e acesso. Lá no começo, perdi meu anel no mar. Não é? Isso também, então, como as coisas comigo vão se conectando, não é? É como uma grande teia, a gente vai jogando as redes, os fios e nos conectando. Perdi meu anel no mar, não é? Não pude mais encontrar. Perder, é preciso se perder para alcançar a tradução intralingual. Nesse se perder, também se encontrar, ou melhor, se reencontrar. Eu acho que esse transformação e acesso também me remete a esse se perder para poder me encontrar. Por favor, o próximo, Maria. Mas, para que eu me perca e me reencontre nesse plano tradutório, do ato tradutório, não é? Eu agora cito Durão e Toledo. Né? O que eles dizem que nos toca muito mais nesse momento? O termo significado, quando a gente pensa em tradução, a gente está o tempo todo pensando só em significado. Qual o significado dessa palavra, não é? E a gente não atenta para um mundo maior que possa existir nesse plano da tradução. E aí, Durão e Toledo vão dizer o quê? Que o termo significado se refere ao valor individual e paradigmático da lexia. O termo significação, né, entre parênteses, sentido, é o valor semântico, resultante da combinatória de unidades lexicais. O sentido não é simplesmente soma de significados, mas a relação de elementos significativos no processo de comunicação, o canal, as situações dialógicas e as atitudes que envolvem os locutores. É desse sentido todo, não é, que nós estamos atravessando agora para chegar ao nosso objetivo, essa compreensão de como fazer a variação linguística alcançar, não é, o mundo de uma outra comunidade. Por favor, Maria. Próximo slide. E aí, eu acho que já devo estar bem no finalzinho da minha fala, não sei. Eu tinha planejado mostrar um vídeo para vocês. Depois veio a ideia de não mostrar o vídeo porque a tecnologia talvez não colaborasse. Então, eu montei as fotografias do vídeo para lhes contar a história do que estou falando anteriormente. Não é? Então, nós vamos imaginar a cena. Era uma... Maria, enquanto eu vou lendo, você vai sem que eu peça, para ir facilitando, tá bom? Era uma, duas e tantas vezes. E 2 estrangeiros e um dialeto. O primeiro veio vindo sem tamanho cuidado. Ou paciência para a travessia. Se aproximou, mas não muito.
Ainda assim, viu lá no fundo do rio o chamado para mergulhar. Foi? Não foi. Foi? Não foi. Viu o desconhecido bem de perto. Estranhou. Renunciou o chamado. O segundo se embrenhou naquele mundo incomum, disposto a repertoriar o seu livro mais robusto. Ele era dado aos espantos e comparações. Era um lexicógrafo e levaria longos anos descascando as lexias, uma a uma, do dialeto parauara. Com a mesma calma que nos entrega o bico do Irapuru quando canta. Sempre quis ter o que beber, quando sede tivesse. Disse ele, admirado com o que investigara. Mas, para atravessar o portal dos saberes dos parauaras, era preciso receber e aceitar o chamado. O moço, já sem nenhuma armadura, se viu mundiado. Mundiar exige permissão. Para se perder e se deixar reencontrar quando chegar do lado de lá. Vai? E assim foi se cumprindo por longos anos a fio. Só há de saber o que diz cada povo quem se banha no seu rio. É esse o recado, eu acho, que eu tinha para dar para vocês hoje. E essas são as nossas referências bibliográficas. Obrigada, novamente, Cláudia, pelo convite, e a todos pela paciência com a tecnologia e aquelas invasões desagradáveis. Muito obrigada, querida professora, doutora Gisele Ribeiro, né, pelas palavras e pela voz tão doce, tão suave aí para nos alegrar esta tarde, né? Muito obrigada e eu passo então agora para a apresentação da professora que vai fazer a nossa conferência de encerramento hoje, né? Mas tem conferência de encerramento, só que calmem, tem mais um encontro na semana que vem, ok? Bom, eu peço a licença que eu vou ler, que o currículo da professora é um currículo muito bonito, extenso, então eu preciso ler para não esquecer nenhum detalhe. Tudo bem? Professora doutora Ádia Balbino de Amorim Barbieri Durão. Professora associada da Universidade Federal de Santa Catarina, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, docente do programa de pós-graduação em Linguística e do programa de pós-graduação em Estudo da Tradução. Coordena o Calepino, que é o Núcleo de Lexicografia Multilingüe, e o grupo Dicionários Contrastivos Português e Espanhol. Foi professora do Departamento de Línguas Estrangeiras Modernas da UEL, professora convidada em alguns cursos do Instituto Cervantes, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Foi professora também convidada da Conselheria de Educación de la Embajada de Espanha, curso de Actualização para Professores de Espanhol, de Foz do Iguaçu,
professora visitante no doutorado em espanhol de la Universidad de Valladolid, Espanha. Professora visitante sênior na Universidade de Valladolid, pelo Programa Institucional de Internacionalização. Também foi tradutora de dublagem da Herbert Richards. Pasmem vocês. Né? Membro da Comissão de Criação da Habilitação Letras Hispano-Portuguesas da UEL, chefe de departamento também do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da UEL, editora adjunta da editora da UEL, editora da revista Signo, editora-chefe, membro do Comitê de Ética também da UEL, de pesquisa, né, da UEL, coordenou curso de especialização em ensino de línguas estrangeiras, que eu fui da primeira turma, né, da UEL, coordenou também o primeiro curso de atualização para professores brasileiros de espanhol, oferecido pela Conselheria de Educación de la Embajada de Espanha, na Universidade Estadual de Londrina, assessora especial do gabinete da reitoria da UEL, vice-coordenadora do curso de letras da UEL, coordenadora da comissão de pesquisa de pós-graduação também da UEL, co-dirigiu o curso de Actualização Linguística, Cultural e Metodológica para professores brasileiros de espanhol da Fundación Comillas Espanha, foi editora da revista Estêncil, subcoordenadora da PGET da UFSC, que é o programa também de tradução, de estudos da tradução da UFSC, coordenadora da PGET da UFSC, bolsista do Instituto de Cooperação Ibero-Americana, Espanha, bolsista do Rotary Internacional da Espanha, bolsista também do Ministério de Assuntos Exteriores del Reino de Espanha, bolsista da Fundação Carolina, Espanha, bolsista, viu, professora Ádia, quanto que você já horror! trabalhou? Tenha paciência aí, que eu não terminei ainda. Bolsista também sênior da CAPES, né? Obteve financiamento do CNPq para pesquisa pelo edital universal, financiamento da Fundação Araucária para pesquisa, financiamento da Universidade de Valladolid para pesquisadores estrangeiros da Espanha, financiamento para intercâmbio científico na Universitat de Augsburg, na Alemanha, financiamento pelo edital também da CAPES, MCTI, CNPq e MEC, e principais campos de estudo e também de orientação são esses: língua espanhola, linguística, ensino de línguas, lexicografia, estudos da tradução e teoria, análise linguística. Supervisionou 3 pesquisas de pós-doutoramento, só que eu acho que isso daí já aumentou esse número, hein? Não são só 3, não. São 4. Vou consertar. Então, 4 pesquisas de pós-doutoramento, 13 teses, 29 dissertações, 15 monografias, 20 projetos de iniciação científica, 7 trabalhos de conclusão de curso. Mas eu também acho que tem mais aí. Esses números não estão atuais. Muito obrigada novamente, nossa querida conferencista hoje. Obrigada pela disponibilidade, carinho, né, pela nossa Universidade Estadual de Londrina, toda essa alegria aí de partilhar o que você aprendeu durante todos esses anos, né? Então, muito obrigada. Passo a palavra para você. Muito bem, eu estou espantada. Só pessoas velhas podem ter um currículo tão longo, né? Quem está começando a vida não tem esse privilégio, só as senhorinhas, as sêniores. Mas é uma alegria muito grande ser sênior, especialmente nos dias de hoje, né? Eu sou muito grata a Deus pela sua misericórdia para comigo, porque até hoje eu estou aqui e eu não consegui acompanhar os bilhetinhos, mas eu vi aí nome de tantas pessoas queridas. Nossa, a Eridan foi minha aluna na minha primeira turma da UEL, né? Uma coisa impressionante.
E hoje à tarde eu gostaria de conversar com vocês. Eu procurei fazer uma fala muito espontânea, muito leve, embora esse assunto seja complexo e demande reflexões que nós não faremos aqui, tá? Quando eu falei com a Cláudia, eu acho que eu vou falar sobre esse embate do dicionário impresso em relação aos dicionários virtuais. Porque o que eu tenho visto na minha sala de aula nos últimos anos? Eu comecei a observar isso apenas há 3 anos, nas últimas turmas com as quais eu trabalhei na graduação. Eu observo que os alunos não têm paciência para consultar dicionários impressos, muitos alunos não têm dicionários em casa, não vão à biblioteca para consultá-los, mas isso não significa que as pessoas não usem dicionários. Talvez na história, pelo menos do Brasil, nunca se tenha usado tanto dicionário antes como nos dias de hoje. Porque o que aconteceu com os dicionários é que eles foram incorporados aos dispositivos tecnológicos. Então, nós vamos rapidamente tentar responder esta pergunta. Os dicionários impressos perderam seu lugar como fontes de consultas léxicas entre os estudantes universitários de línguas não maternas? Pode parecer uma pergunta muito boba, até porque eu já comecei falando sobre os meus alunos, mas quando nós estamos no mundo acadêmico, nós não podemos nos contentar com respostas que nós damos intuitivamente. Nós temos que contabilizar, e essa contabilização depende sempre de pesquisa, né? Então, vamos para o segundo slide. Nesse nosso segundo slide, eu quero chamar a atenção, ou lembrar, né, todos os que estão me ouvindo aqui, que a chegada de um novo século, e nós estamos apenas nos 20 primeiros anos deste novo século, um século que nos trouxe tantas surpresas que ele até parece velho, né? Que ele está nos superando. Mas as chegadas dos novos séculos sempre trazem mudanças de comportamento. E entre as mudanças de comportamento que o século XXI trouxe, veio no pacote uma ampla utilização das novas tecnologias. Essas novas tecnologias, elas foram integradas à nossa vida pessoal, tanto que nós estamos todos nas nossas casas, alguns com tablets, outros com telefones celulares, outros com computadores, mas nós estamos cada um no nosso próprio ninho e estamos conectados e estamos interagindo, né? Então, antes, na história da humanidade, até por uma questão de desenvolvimento tecnológico, isso não seria possível, né? No nosso terceiro slide lá, nós vamos observar dois pontos. A generalização do uso da internet e a popularização dos dispositivos portáteis que nos fazem com que nós estejamos conectados em rede, eles acabaram provocando mudanças de comportamento no ambiente universitário. Eu estou falando disso antes da pandemia, porque agora, né, parece até bobagem falar isso, porque a nossa aula mudou, por exemplo, a formação que eu tive para ser professora, ela é deficiente diante das demandas do mundo de hoje. Mas o fato é, antes da pandemia, o comportamento dos estudantes, especificamente quanto ao uso de dicionários, já estava modificada, né? No próximo slide, nós vamos ver 3 tipos de especialistas
que deveriam prestar atenção com muito cuidado nessa mudança de comportamento dos estudantes em relação ao uso dos dicionários. Os estudiosos da metalexicografia, que são aqueles que estudam todos os dicionários que já foram publicados até o momento, na tentativa de buscar nesses dicionários já feitos elementos que possam integrar as teorias lexicográficas. Além dos estudiosos da metalexicografia, por que interessa a eles? Porque eles vão criar as regras, entre aspas, eles vão estabelecer os princípios que deveriam ser respeitados na elaboração de cada tipo de dicionário, tá? E por que deveria interessar também aos lexicógrafos? Porque os lexicógrafos são aqueles que, tomando os princípios que são estabelecidos pelos metalexicógrafos, vão colocar a mão na massa e vão fazer os dicionários. E aos professores de línguas, porque os grandes usuários de dicionários, embora esse público seja muito mais diversificado, são os estudantes de línguas. Então, os professores de línguas precisam estar atentos. No próximo slide, nós vamos ver aqui uma provocação que eu encontrei no texto de 3 colegas. Essa provocação diz o seguinte, vou falar em português mesmo, tá? Reparemos como modificam os grupos, como mudaram os grupos de estudantes e a sua maneira de trabalhar com os dicionários. Vamos reparar também quais são as suas condições, as condições de uso, e principalmente quais são as necessidades que esses grupos de estudantes têm nesse momento diferenciado da nossa história, da história da humanidade, né, que nós estamos tendo a oportunidade de compartilhar. Reflitamos, por último, sobre os efeitos do desenvolvimento da tecnologia móvel, da tecnologia celular, porque tanto o acesso aos recursos como os estilos de aprendizagem estão modificando, tá? Nós podemos ir para o próximo slide. Esse convite... Tive que desligar aqui o ventilador, que estava fazendo muito barulho. Curiosamente, nós estamos tendo um dia de inverno que não poderia fazer mais calor. Está sufocante hoje. Mas eu desliguei o ventilador, porque ele está fazendo muito barulho. Então, nesse slide, nós podemos aí lembrar como os dicionários, os livros em geral, mas eu estou me centrando aqui nas obras lexicográficas. Essas obras têm sido devoradas pelos nossos computadores, os nossos tablets e os nossos celulares, né? De modo que, o que acontece? Os nossos jovens, eles imaginam assim, para que eu vou ter dicionário, gente? Para que eu vou fazer pesquisa num dicionário se os dicionários já estão incorporados a esses dispositivos? E realmente... em todos esses tipos de dispositivo, nós encontramos, não necessariamente dicionários impressos, mas se eu tiver tempo eu vou explicar um pouco melhor algumas diferenças entre os dicionários impressos e os dicionários eletrônicos, ou vamos chamar de digitais, né? Esses dispositivos de série, como todos nós sabemos, incorporam algum corretor ortográfico, que é um tipo de dicionário, um dicionário convencional, ou um conjunto de dicionários convencionais, e também assistentes de escrita, que nós brasileiros, pelo menos o nosso público de letras, de modo geral, não está muito familiarizado com assistentes de escrita, porque a maior parte desses assistentes são pagos. Então, a gente não tem isso de série nos dispositivos, mas nós podemos baixar pagando quase sempre uma determinada quantia. Todos esses elementos, né, eles são dicionários. Essa palavra dicionário também está
ganhando novas acepções, tá? No próximo slide, eu vou esclarecer, então, que diante dessas mudanças que estão acontecendo, um eixo da metalexicografia, que é o eixo que estuda o uso do dicionário, está se fortalecendo mais do que nunca, porque esse eixo ele tem a finalidade de analisar metodológica e sistematicamente os processos de consulta, a averiguação da frequência de uso, o grau de satisfação com as buscas, os principais, a identificação das finalidades e os tipos de buscas mais habituais que são feitos nos diferentes tipos de dicionário. Alguns desses estudos que começaram a ganhar impulso, ganhar maior impulso a partir do ano 2015, né? Porque, que coisa engraçada, até 2014, eu comecei a estudar lexicografia no ano 2005, nós estamos em 2020. No ano 2014, eu fui fazer uma pesquisa dentro daquilo que eu entendia que era a lexicografia. Mas hoje eu sei que aquilo que eu entendia que era a lexicografia é a lexicografia tradicional, uma lexicografia que foi idealizada para que se pudessem elaborar dicionários impressos, tá? Aí, já naquele ano, mas principalmente a partir de 2015, alguns colegas começaram a fazer pesquisas porque estavam vendo na sua sala de aula os alunos deixando de consultar os dicionários impressos e usando cada vez mais os seus laptops e os seus celulares, né? Então, primeiro indício que essas pesquisas indicam que os estudantes universitários têm deixado de usar os dicionários impressos para usar ferramentas online, tá? No próximo slide, nós vamos ver o segundo indício. O segundo indício, ele vai mostrar o seguinte: se esses estudantes estão cada vez mais consultando dicionários online, então a impressão que se tem é que os dicionários que estão elaborados na web, que estão publicados na web, são a sua fonte de buscas lexicais mais acessadas pelos estudantes universitários, tá? Mas aí, o que acontece? Quando eu li esses estudos, que eu estou aqui sintetizando para vocês, e que já são consideráveis, né? Já tem um número significativo de estudos, não só em língua alemã, como em língua inglesa, vários em língua espanhola, e já estão começando a aparecer alguns elaborados no Brasil. Na minha sala de aula, por isso eu disse que eu comecei a observar empiricamente que os laptops cada vez mais eram substituídos por celulares. Então, se são celulares, não é necessariamente dicionário no formato web. Aí nós temos o terceiro indício, que para mim, inicialmente, era intuitivo, mas depois eu fui verificar em outros estudos que os colegas já averiguaram empiricamente, ou em pesquisas empíricas, que pela sua portabilidade, né, o fato de ser mais leve, mais fácil de carregar, os celulares, o telefone celular está começando a assumir a dianteira na preferência dos usuários que estão consultando dicionários. Então, eu resolvi mexer totalmente na pesquisa que já vinha desenvolvendo há 10 anos, com um trabalho enorme, um trabalho que justificou tantas viagens, algumas das quais foram mencionadas ali quando a Cláudia citava as coisas do meu currículo, né? Muitas viagens eu fiz... Professora Ádia, só um minutinho, só avisar a professora Silvana que a Júlia Cardoso já está fazendo a interpretação, tá? De Libras. Então, professora Silvana, respire um pouquinho, tá? Pode descansar, a Júlia assumiu agora, tá bom? Conseguiu entrar. Obrigada. Imagina.
Mas Desculpe, vocês estão me ouvindo bem, né? Sim? então, substituição de intérprete. Ah, tá Obrigada. legal. Muito bem. Desculpa. Ai, gente, me perdi. Tá, então, eu estava dizendo para vocês que ao longo de 10 anos eu vinha trabalhando com uma equipe que foi mudando, incorporando novos participantes nesse período de tempo, e esse dicionário chegou praticamente a ter todos os problemas que nós precisávamos ter resolvidos. Aí eu pensei, meu Deus, mas para que nós estamos fazendo esse dicionário, se esse dicionário está destinado a universitários, estudantes de espanhol, que são brasileiros, e eu estou vendo na minha própria sala de aula que os meus estudantes só consultam dicionários impressos quando eu digo para eles consultarem, ou quando eles estão desenvolvendo suas pesquisas de pós-graduação. Então, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu estou vendo um momento no qual eu vou dizer, terminei o dicionário, e esse dicionário não vai sair das prateleiras das lojas, né? Muito bem, então eu comecei a estudar uma nova sub-área da lexicografia, que se chama lexicografia ou lexicografia de internet, tá? Eu pensei, já que eu estou atrasada na produção do meu trabalho, ou no término do meu trabalho, que seria um dicionário impresso, eu preciso entender em que medida eu posso aproveitar a maior parte do material que nós já produzimos e criar um aplicativo. Muito bem. Então, vamos para o próximo. O terceiro indício é que, eu não falei, né? O terceiro indício é que eu vejo, eu antevejo, eu não sou profetisa, mas estou profetizando, à luz dos indícios, que a tendência é que haja uma grande expansão no uso de obras de consulta elaboradas em formato de aplicativo. Por isso, eu preferi, em vez de fazer um dicionário que seja publicado na web, que seja um aplicativo que possa ser baixado nos celulares daqueles estudantes de espanhol que tem a língua portuguesa como... Sim, se escreve assim, Rosana, lexicografia, tá? Eu estou lendo em português, naturalmente, né? Muito bem, então podemos passar para o próximo slide. E nós vamos ler lá nesse slide que, diferentemente daqueles que nasceram na era Gutenberg, eu, por exemplo, porque eu sou da época dos dicionários impressos, eu não vou levantar, não vou nem mexer no computador, mas atrás de mim eu tenho uma imensa biblioteca, né? E nessa minha biblioteca eu tenho uma quantidade muito significativa de dicionários impressos. Então, os que nasceram na era de Gutenberg gostam do toque do papel, né? Eu valorizarei enquanto viver, pesquisadores valorizarão sempre. Mas os que nasceram, os nativos, na época dos dicionários digitais, eles aprendem com muita facilidade a mover, né, a lidar com os dispositivos eletrônicos, e esses dispositivos eles dão acesso a múltiplas formas de todos os tipos de dicionários digitais, né? Por causa disso, cada vez mais os dicionários de papel serão colocados numa função muito mais especializada, e as consultas mais corriqueiras do dia a dia, pelo menos nos dias de hoje, cada vez mais serão instrumentalizadas por esses dispositivos. No próximo slide, nós
temos que dizer assim de uma forma muito breve, né? Infelizmente não dá para... Isso daqui, gente, é um resumo de uma disciplina de doutorado que deveria ter sido ministrada nesse primeiro semestre. Eu ministraria junto com 3 outras colegas. Seria uma disciplina na qual havia... Nunca aconteceu isso na pós-graduação da minha universidade, mas essa disciplina tinha quase 200 alunos inscritos. Nós tivemos até que consultar a coordenação da pós-graduação para ver se isso era possível, porque normalmente nós temos um número muito limitado de alunos. Mas havia estudantes do Brasil inteiro, principalmente estudantes surdos, que têm trabalhado na produção de dicionários, vocabulários e glossários, que queriam estudar essa lexicografia, pelo menos se iniciar nessa temática, né? Então, assim, extremamente... Eu também amo, tá, Valquíria? E enquanto eu viver, eu vou continuar usando dicionários em papel, e a gente pode ver, assim, na própria vida, que muitas coisas que as pessoas julgavam que seriam ultrapassadas, eu falei numa das lives que eu fiz aí ultimamente, nem sei se foi aqui ou se foi com os meus orientandos, porque nós tivemos uma semana de lives, eu falava para eles o seguinte: quem poderia imaginar que nós, nos dias de hoje, fôssemos nos encantar de novo com os long plays, né? Que um long play pudesse custar tão caro e que as pessoas comprassem um aparelho especificamente para poder usar os seus long plays. Então, assim, a gente não consegue imaginar que os dicionários em papel, os dicionários impressos, vão sumir da nossa vida. Eles simplesmente deixaram de ser práticos, porque nós não temos como carregá-los. Quando, às vezes, eu quero dar aulas sobre tipos de dicionário, que eu quero levar o dicionário em si para a universidade, normalmente eu tenho que contratar um exército de alunos. A Cláudia e o Otávio, que foram meus pós-doutorandos aqui, andaram me ajudando a carregar dicionário do carro para a minha sala de aula, né? Então, assim, porque normalmente eles são volumosos, eles são pesados, não é prático lidar com eles no nosso dia a dia. Então, a praticidade desses dispositivos realmente faz com que, nas consultas mais pontuais, se valorize mais aquilo que é prático e dinâmico, né? Por outro lado, existem algumas funcionalidades nos dicionários digitais que os dicionários impressos não têm como incorporar. Então, vejamos, por exemplo, um dicionário impresso, você tem uma microestrutura que aglomera todas as informações que o lexicógrafo, juntamente com a sua equipe, entendeu que seriam necessárias para a consulta de um tipo específico de consulente, tá? Então, você tem tudo ali, e quando você olha o verbete, por mais que o nosso cérebro seja seletivo e nós não façamos uma leitura literal do verbete, porque o nosso cérebro nos ajuda a buscar especificamente aquilo que nós estamos interessados em ver. Isso já é uma característica do hipertexto, né? Uma característica do hipertexto que já existia no dicionário tradicional e que adquiriu as características do hipertexto digital, que é aquela de você ir de uma janela outra, de um arquivo para outro, inclusive de um dicionário para outro, porque nós temos portais de dicionários e nos portais nós podemos ir de um dicionário a outro. Então, é óbvio que essas funcionalidades que as ferramentas lexicográficas digitais têm, o dicionário impresso não tem como compor. Eu me lembro, sim, que na minha primeira fala, no ping-pong com a colega Cláudia, né, Zavaglia, ela me dizia assim: mas como vocês estão lidando com aquelas palavras culturalmente marcadas, sobre as quais eu falava na minha primeira fala? Então, é assim, ó,
como se trata de um aplicativo, nesse aplicativo, o consulente, ele decide que aspectos do verbete ele vai consultar. Então, como numa ferramenta digital você não tem a necessidade de mostrar o verbete como um todo, ele vai pensar, através dos mecanismos que nós estamos usando lá, o que ele quer saber. Ele quer saber os aspectos culturais, ele quer saber os aspectos contrastivos referentes à gramática, aspectos contrastivos contrastivos referentes à cultura, ele quer apenas o equivalente, ele quer uma definição, então ele vai pensar as informações que são funcionalidades que o dicionário impresso não tinha como incorporar. No próximo slide, fica lá a pergunta já quase terminando. Será que o dicionário impresso ficou velho e perdeu o seu lugar para o dicionário digital? Ele não perdeu o seu lugar. Apenas no dia a dia, por causa da praticidade e da funcionalidade que os mecanismos, os dispositivos digitais propiciam, né? Ele é colocado num plano diferente. Então, estatisticamente, o que nós temos observado nessas pesquisas empíricas que têm sido feitas por tantas pessoas em muitos lugares do mundo, né? O que nós vemos é que os dicionários impressos eles têm sido usados para dar cumprimento a determinadas tarefas acadêmicas, trabalhos acadêmicos e para pesquisas científicas relacionadas à língua, né? No próximo slide, nós vemos lá, esse slide quer remeter para o seguinte: será que é uma ameaça? Será que o dicionário impresso está ameaçado? Não. Olha, nós perdemos muitas vidas de pessoas que provavelmente usavam dicionários, né? Porque são pessoas da terceira idade que têm uma formação diferente, uma maneira que tinham, outras que têm, diferentes de ver o mundo, né? Às vezes o meu marido fala assim, pelo amor de Deus, não vá pegar o dicionário, porque qualquer coisa que eu quero saber, eu ainda continuo me escorando na autoridade, entre aspas, do dicionário, mesmo sabendo que o dicionário, qualquer que seja, ou digital, sendo um produto humano, com falhas, com problemas, mas ainda assim nós sabemos que por trás de bons dicionários existe muita pesquisa e a pesquisa ela dá autoridade. Então, eu não considero que seja uma ameaça, é apenas uma diferença de comportamento e em vez de julgar se um comportamento é bom ou ruim, que é uma tendência humana, na minha opinião, o que nós devemos fazer é observar o comportamento e ver o que essa tendência, o que essa nova maneira de agir dos nossos alunos, em que ela pode colaborar para o avanço dos estudos do nosso campo. Então, no próximo slide, nós vamos ver que já é o último slide, né? O que eu tenho a dizer a vocês é que, em vez de julgar se é bom ou ruim, em vez de dizer, meu Deus, que pena do dicionário, a reação que eu estou procurando ter é, bom, está diferente, preciso fazer alguma coisa, né? Então, existe um novo panorama. Esse novo panorama está dividindo a lexicografia entre lexicografia tradicional e lexicografia digital. Muitos aspectos da lexicografia tradicional estão incorporadas à lexicografia digital, mas muitos aspectos não, porque esse novo dicionário, que é produzido em um tipo diferente de suporte, ele não só de suporte, ele mudou de perfil. Existe uma coisa que nós podemos chamar aqui de morfologia desse dicionário. A morfologia desse dicionário admite não só a palavra escrita,
não só a palavra falada, não só a imagem, mas também vídeo, interação, participação ativa de quem usa, né? Porque vocês sabem que existem muitos dicionários que nos permitem fazer correções, fazer novas inserções. Então, o que eu entendo é que nós, diferentemente do que alguns colegas estão dizendo, a lexicografia entrou numa crise e dessa crise nós não sairemos. Eu sou uma mulher de esperança. Eu acho que essa crise está nos abrindo novas vertentes de pesquisa. Essa crise, ela está nos mostrando que as coisas mudam. As mudanças, elas não são necessariamente ruins. As mudanças, elas contribuem para o nosso avanço, né? Eu vou parar por aqui, porque realmente, como eu disse a vocês, isso aqui era uma disciplina, é um conteúdo de uma disciplina de pós-graduação, né? Nessa última imagem, eu tinha esquecido dela, mas essa última imagem aí, que eu retirei naturalmente da internet, né? O que ela mostra é que, apesar das mudanças, apesar das tendências, o dicionário impresso continuará, na minha opinião, tendo o seu lugar. Só que ao lado dele, e de uma maneira muito mais cotidiana e vigorosa, nós temos o dicionário digital. Se nós que estudamos lexicografia, se nós que somos professores de línguas, não assumirmos esse espaço como estudiosos desta área, o que vai acontecer é o que já está acontecendo. As empresas estão fazendo dicionários digitais de qualidade duvidosa, porque a lexicografia está demorando a dar a resposta que o mercado está dando por sua conta. Então, existem muitos dicionários digitais que são péssimos, mas nós acabamos usando esses dicionários digitais porque aqueles que estão dentro da academia, muitas vezes, em vez de correr atrás do prejuízo, estão apavorados diante das mudanças e estão demorando para reagir, tá? Eu espero que a minha fala tão recortada e tão corrida tenha oferecido a vocês a ideia, pelo menos a impressão que eu tenho desta situação toda. Infelizmente, não conseguia ler as mensagens que vocês estão escrevendo aí ao mesmo tempo que falava, mas as ideias estão aí. Vamos ver o que vocês vão comentar sobre as nossas duas falas. Eu gostaria de, antes de dar por encerrada a minha fala, agradecer demais a professora Cláudia pela consideração que ela teve comigo. Ela me chamou para abrir, entre aspas, né, para fechar aí esse evento. Esse evento foi um alento nesses dias aí que nós estamos perdidos nas nossas casas. Eu estou trabalhando muito, mas assim, quem está do lado de fora nem tem noção quanto nós estamos trabalhando para que os nossos orientandos e os nossos alunos em geral não tenham um prejuízo muito grande, né, nas suas atividades. Muito obrigada, professora Cláudia, muito obrigada, professora Gisele, que me antecedeu aí. A sua fala foi maravilhosa, eu lamento o que aconteceu no meio do caminho, né? Mas, enfim, são coisas com as quais nós precisamos também nos habituar, porque parece que durante algum tempo nós ainda ficaremos, a nossa interação vai ser feita dessa maneira. Muito obrigado a todos, muito obrigada a todas, foi muito bom conversar com vocês. Então, novamente, agradeço a professora Ádia, uma homenagem a ela. Estou com uma camisa de letrinhas, né, de alfabeto aqui, para homenageá-la, porque ela é uma grande pesquisadora e uma excelente lexicógrafa também. Então, eu falei, vou prestar uma homenagem, vou com uma camisa de letrinhas aí, para dizer o quanto nós temos respeito e admiração por você e por seu trabalho, né? Muito e legal. vermelho, porque é a paixão pelas palavras também. Muito legal. Muito legal. Tudo bem? Bom, então, eu passo aí, vou anotar aqui, pedir a ajuda, o auxílio da minha querida mestranda, Carol Favareta. Ela já
vai me encaminhar algumas perguntas de vocês, tanto para a Gisele Ribeiro, como para a professora Ádia, né? A primeira pergunta que eu já anotei, nós temos aí a diferença, eu vou ler lá as perguntas, então a minha imagem vai sumir, tá? Para eu conseguir ler direitinho. Primeira pergunta de hoje, então. O Paulo Santiago de Souza gostaria de saber para a professora Ádia como que ela avalia os dicionários escolares impressos e eletrônicos em relação à qualidade dessas informações lexicográficas, né? Então, como que ela vê os dicionários escolares, tanto impressos quanto os digitais, né? Então, essa qualidade, por serem mais enxutos, mais sintéticos, como que fica, ela cumpre, será esse objetivo de ser uma pesquisa mais rápida, né? Então, professora Ádia, se quiser responder, o microfone é seu. Olha, eu vou responder, mas ele vai ter que ler as entrelinhas, porque essa pergunta é muito complexa, tá? Então, o que eu tenho a dizer quanto a isso? Primeiro, no Brasil, passamos uma longa temporada ignorando os dicionários, completamente. As crianças estavam aí nas escolas e praticamente não usavam os dicionários. Aí, de repente, nós tivemos que jogar no mercado os dicionários, tanto impresso como digitais. Na maior parte das vezes, o que se vê nas pesquisas que fazem análises dos dicionários mais usados pelas crianças é que o recorte, o modo como esses dicionários foram recortados não foi muito adequado, né? Então, na maior parte das vezes, há muitos problemas, e o ideal seria aproveitar o que os pesquisadores já levantaram, tanto sobre os dicionários digitais como dicionários impressos para crianças, né? Lembrando que muitos desses dicionários que nós estamos chamando de digitais não são realmente dicionários digitais. Eu vou explicar o que acontece. O primeiro dicionário digno de receber esse nome, né? Primeiro tipo de dicionário eletrônico, foram produzidos em CD. Na verdade, esses dicionários que inicialmente foram produzidos em CD, eles eram simplesmente digitalizações dos dicionários impressos, que eram também, que recebiam algum tipo de sistema de acesso digital, tá? Então, o que acontece? Esses primeiros dicionários, que são os que dominam o nosso mercado de dicionário no Brasil, eles, na verdade, são uma réplica dos dicionários impressos. Se os impressos, o recorte que foi feito neles não foi adequado, talvez porque não tenha havido tempo para se fazer a reflexão anteriormente, e depois o que aconteceu? O mercado já tinha esses dicionários, eles vêm sendo reimpressos e republicados, então muitos deles têm muitos problemas. O ideal seria agora começar a fazer uso daquilo que foi indicado nas pesquisas, para que esses dicionários fossem reformulados realmente, não simplesmente republicados. Eu espero que ele seja capaz de ler as entrelinhas, porque nas entrelinhas eu falei 55 verdades, que não dá para sintetizar aqui, tá? De outra maneira, porque aí nós teríamos que citar nomes. Muito bem. Teríamos que citar nomes de dicionários, e não dá tempo para fazer isso aqui. Numa sala de aula dá, numa disciplina de pós dá para nós explorarmos isso numa boa, até mesmo trazendo, pegando os dicionários e fazendo uma avaliação à luz das pesquisas, né, que têm sido desenvolvidas aí. Parei. Perfeito, muito obrigada, professora Ádia. Eu vou passar para a segunda pergunta. Só um minutinho, verei. Segunda pergunta é feita pela nossa querida professora doutora Rosana Budni, e a pergunta dela é direcionada à professora
Qual, na sua opinião, essa diferença no fazer lexicográfico do novo e dicionário, ou e-dicionário, em relação ao de papel? A Cláudia falhou, eu não consegui ouvir. Ficou tudo picadinho. Posso ler de novo, então? Por favor. A professora Rosana Budni, então, professora Rosana pergunta qual, na sua opinião, seria a grande diferença no fazer lexicográfico do novo e-dicionário em relação ao dicionário de papel? Nossa, Rosana. Então, qual é a diferença entre o e-dicionário, né, e o dicionário impresso? O dicionário te abre possibilidades impressionantes. Por exemplo, eu posso fazer um verbete. Eu tive uma experiência com os meus alunos agora, um grupo do qual a Cláudia fez parte, né? Um grupo de estudantes sofisticadíssimos, porque neste grupo eu tinha doutores, eu tinha pós-doutores, pós-doutorandos, e nós brincamos de fazer verbete, né? Nós nos reunimos na Espanha e brincamos de fazer verbete. Nessa brincadeira, o que eu vi lá? Nós fizemos apenas 12 verbetes, quase morremos de trabalho, né? Fizemos 12 verbetes. Se nós fizéssemos aqueles verbetes para dicionários digitais, nós poderíamos ter incluído filmes, além das inúmeras fotos, nós fizemos trocentos milhões de fotos para ilustrar cada um daqueles verbetes, né? Mas nós poderíamos incluir filmes autênticos nos quais a complementação da informação poderia ser muito abrangente. Nós poderíamos ter incluído entrevistas, dependendo do que nós quiséssemos ali apresentar, né? Então, assim, a grande diferença no dicionário impresso, nós tínhamos a palavra escrita e tínhamos ilustrações, ok? Agora, nós temos o mundo à nossa disposição. Um verbete pode ter cara, sem preocupação com tamanho de tamanho, porque normalmente uma editora te diz, olha, isso aqui vai custar tanto, se você passar uma página disso, já mudou para tanto, né? Então, você não tem limitação de página, você não tem limitação de mídia. O problema aí é que se nós não seguirmos, por isso a lexicografia tem que estabelecer regras, indicações, vou chamar de regra não, indicações adequadas para cada tipo de trabalho, nós vamos colocar tantas informações que o consulente poderá se perder, né? Então, assim, o que a lexicografia tem de diferente também é que eu posso fazer um dicionário específico para o meu estudante de letras espanhol que está cursando a primeira série, e para o estudante que está cursando a segunda série, a terceira série, a quarta série. Por quê? Porque os recursos são infinitos, você pode trazer as dificuldades específicas e você pode ir alterando a informação ao longo do tempo. Essas são algumas vantagens, né? Existem muitas outras. Existem muitas, não vamos chamar de vantagens, vamos chamar de diferenças. Algumas diferenças. Uma coisa muito complicada do dicionário impresso é que você precisava fazer, por exemplo, ou você publicava vários volumes, ou então você tinha que começar na letra A e o seu dicionário só estava pronto na letra Z. Nos dicionários digitais, você pode ir publicando. E você não precisa esperar uma nova edição para fazer mudanças no seu dicionário. Você pode estabelecer no teu projeto de dicionário uma temporalidade que você vai, a cada momento, mudando, acrescentando, incluindo, extraindo palavras que ficam velhas e que você já não vê mais sentido da presença daquela palavra para aquele público específico, porque o dicionário
ele deverá ser feito para destinatários previamente estabelecidos. Se você entende que aquilo não tem mais sentido, você tira. Se você entende que aquilo precisa ser ampliado, você faz as ampliações pertinentes. E por aí vai, tá? Isso é uma conversa para mais de metro. Rosana, atendeu? É verdade. A Rosana e a Mirella já querem que você faça novamente essa proposta de curso para elas brincarem nesse laboratório aí como lexicólogas. Já estamos inscritas e matriculadas. Pois é, garotinhas. E na Espanha, hein, Adi? Aquele da Espanha, elas perderam, né? Quem foi, foi. Quem não foi, perdeu. É isso mesmo, obrigada. Vamos então para a terceira pergunta. A terceira foi proposta pelo Leandro Andrade Fernandes, e ele trabalha com lexicografia de Libras. A pesquisa do doutorado dele é uma proposta de dicionário. E ele tem uma dúvida. O que você acha, professora Ádia, que é melhor? O dicionário de Libras ser digital ou impresso? Então, ele pede alguma orientação nessa escolha. Ele pode te chamar para a banca, né? Sim, a minha resposta é que, olha, sinceramente, a melhor coisa do mundo é fazer esse dicionário digital. Porque o problema da Libras é o movimento vivo. Eu acabei de escrever com 3 estudantes surdos com letra maiúscula um pequeno livrinho no qual nós trabalhamos apenas 3 palavras, só 3 palavras da língua portuguesa, e nós criamos... Deixa eu pegar o livrinho aqui que está... O livrinho está no alcance das minhas mãos, né? Que saiu pela editora Pontes. Eu sou a única autora do livro que não domino a Libras, e nós fizemos aqui, eu não sei se ele vai conseguir ver, tá? Essas primeiras páginas aqui, ó, são todas para o verbete casa. Todas essas páginas do livrinho são para o verbete casa. E depois nós temos um segundo verbete, que é o verbete gato. Na verdade, são 2 verbetes apenas. Foram inúmeras páginas. E qual é a complicação de se fazer um dicionário de Libras? Não sei se ele consegue ver, porque... Será que dá para ver? O movimento, você tenta descrever o movimento, ó. E como é movimento e o livro é estático, você não consegue fazer frente às necessidades daqueles que querem receber a informação. Então, sinceramente, eu não vejo muito sentido nos dias de hoje se fazer um dicionário de Libras que não seja virtual, para que o movimento possa estar disponível para aquele que trata de uma língua que é visual. Você vai transformar uma língua visual numa coisa que é estática. Nós fazíamos isso antes porque não tinha muita alternativa, mas hoje em dia, sendo publicado na web ou sendo em formato de aplicativo, na minha opinião, é a melhor alternativa que se tem. Perfeito, vamos para a próxima pergunta, então. A próxima pergunta é feita pela Cleonice de Souza. E ela também faz uma pergunta para a professora Ádia, direcionada à professora Ádia. E ela pergunta o seguinte: qual seria a diferença entre o dicionário do espanhol da Espanha, né, peninsular, e o nosso dicionário português do Brasil? Porque ela verifica que o dicionário brasileiro é uma norma, já contempla assim, mais as palavras que estão de acordo com a gramática normativa, né? E na Espanha, ela verifica que é mais um reflexo da língua coloquial, né? Do discurso mais informal. Então, o que você acha em relação à lexicografia no Brasil? Que ela talvez tão viva, entre aspas, né? Que contempla também o português coloquial quanto o dicionário
do espanhol da Espanha, então ela sente falta de fraseologismos, de parêmias, né? Mais nesses termos, em relação ao dicionário geral. Tá. Primeira coisa, há dicionários e dicionários. Então, existem dicionários da Espanha que são muito clássicos, né? Por exemplo, o dicionário da Real Academia demora séculos até incorporar palavras da linguagem coloquial. Então, depende do dicionário. E o que eu penso em relação ao Brasil é que nós vamos mais devagar, porque falta din-din, né? Falta grana para pesquisa. Então, assim, aquelas pessoas que se dedicam à lexicografia, elas acabam trabalhando, contando com enormes limitações. É muito difícil você convencer as nossas agências de fomento no Brasil a financiar publicação de dicionário, publicação de... Assim, as pessoas, elas acham que um dicionário pode ser feito da manhã para a noite. Não pode ser. Já melhorou muito, mas não pode ser. E também as pessoas não entendem que custa dinheiro. É claro, vivendo o que nós temos vivido agora, eu entendo perfeitamente que a ciência receba a maior parte das verbas de pesquisa, mas é preciso que haja uma sensibilização para que as pesquisas que nós fazemos na área de letras, linguística, também recebam esses valores, né, ou valores para desenvolvimento das pesquisas. Realmente, a linguagem coloquial é tratada com um certo desprezo, mas isso é pela academia como um todo, não é só em relação à lexicografia, mas somos nós que fazemos as pesquisas é que temos que reagir. Então, se nós percebemos que falha nos nossos dicionários, então vamos propor projetos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, ou de pesquisas, quando nós somos docentes vinculados à universidade, para poder cobrir essas falhas, e vamos resolver esse atraso aí que nós temos, né? E a gente só pode fazer o que pode. Eu digo para vocês que há muitos anos atrás, eu me aventurava a trabalhar sozinha. Hoje eu só trabalho com o exército. Muito difícil fazer lexicografia sozinha, porque você não termina nunca o trabalho. Quando você termina, muito do trabalho que você fez não presta mais para nada. Então, você tem que trabalhar com o exército para poder conseguir fazer. Mas vejam, só aqui nós temos agora 173 pessoas. Se cada um pegar um pedaço de um dicionário, dá para sair um trabalho genial, né? Então, já ajuda, né? Contribui ajuda. bastante. 173 pessoas já é um número considerável. Então, se estamos atrasados, vamos correr atrás do prejuízo. Muito bem. A pergunta é direcionada à professora Gisele Ribeiro. Gisele, está me ouvindo? Estou ouvindo sim, querida. Perfeito. Bom, Gisele, a última pergunta é feita pela... Está me ouvindo? Estou ouvindo. Perfeito. Então, a próxima pergunta é feita pela Michele de Assis Ribeiro. Ela é nossa querida mestranda do MEPLEM, mestrado profissional em Letras Estrangeiras Modernas da UEL. E ela pergunta o seguinte... amiga também da nossa querida Marley Budne, né? Ela pergunta, professora Gisele, as gírias de um determinado estado também são consideradas variações linguísticas? Como que você observa? Porque você falou da sua região, né? Essa proposta do teu trabalho no doutorado, a sua pesquisa, então contemplou a questão do regionalismo. Então, como que você vê as gírias? Veja bem, se eu compreendo a variação linguística como parte de um acordo de uma comunidade para que haja comunicação entre essa comunidade e, acima de tudo, compreensão entre ela, eu acredito que a gíria está enquadrada naquele céu que eu falei, que é a língua portuguesa, não é? E que tem aqueles pontos de luz representando estrelas, a gíria seria uma dessas estrelas, né? Que mereceria também, ou merece, o estudo também. Não é só a fala daqui, do que eu chamo de dialeto parauara, mas dentro desse acordo das comunidades, eu compreendo que sim, que são parte da variação linguística. Muito obrigada, professora Gisele. Vocês vão ter o prazer de ouvir novamente a Gisele
né? Mas agora com esse lado mais poeta, mais da literatura, em outro evento. Depois nós discutimos isso, né? Então, vamos para a próxima pergunta. E última pergunta é feita pela Karina Mandetta. Até onde a questão da gratuidade dos edicionários e afins é algo que tenha que ser levado em consideração? Nesse mundo em que tudo é perpassado pelo material, enquanto estudantes, professores e pesquisadores, temos que lidar cotidianamente com isso. Então, retomando para a professora Adi a pergunta, até onde a questão da gratuidade dos edicionários e afins é algo que tenha que ser levado em consideração? Eu ouvi alguns colegas, enquanto eu estou na Espanha, fazendo relatos de pesquisa das preferências das pessoas que usam esses edicionários pagos e não pagos. E eu fiquei bastante surpreendida ao ouvir, né, alguns colegas dizerem que muitas pessoas não se incomodam de pagar para poder usar bons materiais, né? Particularmente, eu nunca paguei nenhum. E o que eu penso é que nós podemos produzir, e nós produzimos saber nas universidades, e nós podemos produzir materiais de qualidade que não dependam de pagamento. Por exemplo, esse aplicativo que eu estou trabalhando agora para produzir, ele será disponibilizado aos alunos destinatários do meu projeto e outros que vão pedir permissão e que nós daremos. Como as pessoas terão acesso a ele? Nós temos um portal de linguística, que é um portal que está sendo feito pelos professores do programa de pós-graduação em linguística da UFSC. Esse portal vai dar acesso ao aplicativo. E existem inúmeras outras universidades que têm autorizado, né, que os seus professores, os professores que estão vinculados a esses projetos, disponibilizem e usem o seu servidor, né, para disponibilizar os aplicativos e os dicionários que são colocados na web para uso desses destinatários que, de modo geral, estão envolvidos com universidades específicas. É claro que é um problema, porque tudo que depende de dinheiro, principalmente quando se é estudante, dificulta as coisas. Mas eu digo a vocês, ouvi vários colegas que são lexicógrafos, metalexicógrafos, que fizeram pesquisas, colegas europeus, asiáticos, porque era um congresso internacional, no qual se falava sobre isso, e o resultado foi, algumas pessoas preferem pagar para ter a garantia de que estão tendo acesso a uma informação fiável que resulta de projetos sérios, porque nós sabemos que na rede nós podemos encontrar de tudo, coisas excelentes, de excelente qualidade, mas muita coisa que não foi filtrada e que pode, em vez de ajudar, prejudicar até as nossas buscas, né? Então, claro, é um problema, mas pagar sempre é um problema, né? Nem todo mundo tem condições financeiras. Nós estamos vendo aí, na ocasião da pandemia, quantos estudantes brasileiros que nós imaginávamos que teriam, sim, condição de assistir aulas virtuais, aulas por sistema remoto, e eles não têm condições. Eu vi inúmeras postagens de pessoas que vão para perto de determinados estabelecimentos comerciais para tentar marcar o sinal para ter acesso às aulas. Então, a gente sabe que tudo que depende de dinheiro, pelo menos para brasileiro, é problemático, mas através das nossas universidades, através das pesquisas dos pesquisadores que estão vinculados a universidades, que têm projetos neste âmbito aí, nós podemos encontrar soluções que não envolvam necessariamente dinheiro e cobrança, né? Muito obrigada, professora Ádia, né, por essa resposta aí tão detalhada, tão carinhosa. E nós encerramos as perguntas, né? Não, temos mais uma.
Leandro Andrade Fernandes, ele pergunta para a professora Ádia, tem algum grupo de pesquisa que alunos interessados em lexicografia possam participar? Olha, deixa para mais um para o seu exército. Cláudia do céu, abra o seu projeto de lexicografia. Não é? Eu. A E professora Ádia quer se aposentar. Eu estou prometendo aqui para o meu marido, até o meu filho já aprendeu o significado da palavra aposentadoria, porque ele vem para mim e fala, mamãe, quando a gente vai poder brincar? Eu quero brincar, e eu só posso brincar um pouquinho, eu falo para ele, quando a mamãe se aposentar, nós vamos poder brincar bastante. Olha, nós temos um grupo considerável de ex-orientandos meus que estudaram e que hoje pesquisam nas suas universidades de lexicografia. Vamos tecer uma rede de pesquisa nacional entre nós. Ótima ideia! Né? E nessa rede de pesquisa, entre todos nós, cada um no seu cantinho, tem a Gi no Pará, a Márcia Goretti também no Pará, tem a Rejane em Foz do Iguaçu. Rejane já está toda animadinha aqui. Cláudia Otávio na UEL, tem a Rosana em Mato Grosso, tem um conjunto de pessoas que já domina conhecimento suficiente para começar aí uma rede de pesquisa. É só nós capitanearmos a rede de pesquisa e permitirmos que a geração mais jovem que vai nos substituir, que eles venham trabalhar conosco, nos ajudar a desenvolver o que nós estamos fazendo, dominar a tecnologia para que, quando nós nos aposentemos, eles possam nos substituir. Fica aí a sugestão. A Cláudia já está partindo para a segunda edição do evento, então a Cláudia, em vez de fazer a terceira edição, senta lá e monta o projeto. Depois convida a gente para participar da rede. Com certeza, adorei a ideia, viu? Toda essa gente linda e super competente, como que eu vou falar não? É um presente para mim acolher. Mas, Cláudia, eu só quero dizer uma coisa para vocês, para você e para todos os que estão aqui ouvindo falar de lexicografia. Todo trabalho científico demanda persistência e paciência. Talvez uma das áreas da linguística que demande mais paciência seja a lexicografia. E olha que hoje nós contamos com recursos que facilitam muito o trabalho, mas ainda assim dá muito trabalho, não é fácil, e não é simplesmente chegar e dizer, eu tenho visto aqui, às vezes, alguns meninos, né, a geração muito novinha, ouve as palestras, as conferências e fala, eba, é isso que eu quero fazer. Mas quando chega na hora de ter que ler, entender, dominar os conceitos, ter paciência para poder produzir algo de qualidade, sai correndo. Não é assim, né? É verdade. Como tudo muita dedicação, muito tempo. As pessoas elas vão ter que estudar textos teóricos, dominar a terminologia para que todo mundo fale a mesma linguagem, entender as diferenças que existem entre a lexicologia tradicional e a lexicologia digital, antes de colocar a mão na massa, né? E tem que trabalhar primeiro no projeto do outro para depois ter condição de encaminhar o seu próprio projeto. Cada coisa no seu lugar, que as gerações jovens são um pouquinho mais apressadinhas, que outras gerações que iam mais devagar, mas continua valendo o refrão para terminar a minha fala, devagar com andor que o santo é de barro, porque quanto mais pressa nós tivermos, mais facilidade nós teremos para deixar o santo cair, como ele é de barro, provavelmente ele poderá quebrar, né? Então, fecho aí a minha respostinha. Com certeza, precisa de muita dedicação, dominar a teoria, senão os dicionários eles acabam não sendo elaborados da maneira como se deveriam, adequadas, corretas, né? Então há que se dedicar bastante para que seja um trabalho do qual nós possamos nos orgulhar no futuro, ao folhear esse dicionário, né? Produto de um projeto conjunto, então possa
ter assim um orgulho, uma felicidade, um prazer, e não falar, puxa vida, eu fiz isso, que vergonha. Mas eu gostaria de reiterar, né, toda essa alegria, né, essa felicidade de hoje, apesar dessa invasão, desse acontecimento muito desagradável, que foi uma tarde muito boa, aprendemos bastante com a Gisele Ribeiro, com a professora Ádia, né, e isso, esse carinho, né, esse amor que vocês têm à pesquisa e pelas palavras em si, elas contagiam. Hoje de manhã eu fiz manicure, né? E aí eu comentei sobre o evento, né? Com a manicure, e ela falou, puxa, mas sobre o que é o evento? Falei, olha, nós vamos ter uma palestra maravilhosa com uma pesquisadora excelente, que também é da literatura, né? Que está quase aí para defender, semana que vem, né? Doutora. E uma conferência de encerramento maravilhosa, que é com uma professora que trabalha com lexicografia. Aí ela ficou me olhando, ai, que palavra bonita! O que significa lexicografia, né? Aí eu comentei com ela, eu falei, por isso que eu coloquei essa blusa, né, para homenageá-la. Ela, nossa, que lindo! E como que se chama quem estuda lexicografia? Falei, lexicógrafa, né? E comentei com ela. Chama-se doido, mas a gente entra no Rio, né, Gi? Contamina. E aí ela falou, nossa, eu vou usar essa palavra, eu adorei. Então é por aí, eu acho que quando a gente gosta do que faz, faz com amor e acaba contagiando as pessoas, né? Então, não poderíamos encerrar essa parte mais formal se não fossem com vocês duas, essas pessoas apaixonadas pelo trabalho, pela profissão, pelo mundo das palavras, pelo encantamento, né? Agir com toda essa, né, emanando toda essa poesia, né, ao falar, ao pesquisar, enfim, ela contagia só com o olhar, com essa doçura, né, da voz e com essa pesquisa maravilhosa. Professora Ádia, toda essa competência, né, anos aí de pesquisa, não só agora com lexicografia, mas desde a época que eu a conheci, com linguística contrastiva. Não tem quem não fale ou pense ou leia algo de linguística contrastiva e não remeta a você, né? Então, eu gostaria de reiterar meus agradecimentos, o meu carinho, o meu respeito a vocês, né? Todos que permaneceram aqui hoje até esse horário, 155 pessoas, não é pouco, ainda mais por ser um evento à tarde, né? Então é um número significativo, sim. Barramos algumas pessoas com medo de estragar esse momento belíssimo, né? Então, só retomando aí esse carinho de vocês com a pesquisa, por tudo que vocês fazem, aos ouvintes, participantes ouvintes de hoje, muito obrigada pela compreensão, muito obrigada por terem ficado até esse momento, né? E indicações para o próximo e último encontro do primeiro SINC é que nós vamos mandar convite para vocês, só vão acessar, né, a sala aqui do último dia, do primeiro SINC, quem tiver esse link. Nós vamos passar pelo Google Agenda, um convite, e também por e-mail para quem se inscreveu. Então, para que vocês possam ficar atentos aí e a gente tentar evitar ao máximo esses imprevistos desagradáveis, né? Muito obrigado, carinho por vocês. E aí deixo aí a palavra para a Gisele Ribeiro, para a professora Ádia, se quiserem fazer uso dela, né? E encerrar esse penúltimo encontro de uma forma brilhante com vocês. Muito obrigada. Já que estamos falando de língua, de dicionários aí com a Ádia, com essa permissão para o novo, que eu acho esplendorosa, não é? Porque, Ádia, a tua fala me fez pensar também na época da literatura oral e no medo que a literatura oral teve de ser suprida pela literatura escrita, não é? E aí você vem falar dessa vida longa do dicionário impresso, de forma também a aceitar, não é, esse mundo virtual. Isso é bem interessante, isso é maravilhoso, eu diria, não é? Que é respeitar o outro, ter o respeito pelo outro que eu quero que tenha por mim, não é? Que eu quero que tenha o respeito que tem pelo dicionário impresso e eu preciso ter também pelo dicionário digital. Então, maravilhosa fala. E já que estamos falando de língua, de dicionário e desse reencantamento por essa ferramenta,
que é o dicionário, eu vou voltar aqui no dicionário de humor infantil, porque eu disse, eu vou pegar aquele objeto mágico para ver se dá uma dica para a gente pensar o que é uma língua, né? E que potência que a língua tem. Aí no dicionário e eu fui procurando o que dizer nesse momento final do evento. E eu achei aqui, línguas, isso tudo na perspectiva da infância, né? Das crianças, que o autor foi recuperar. Línguas. Já aprendi 3 palavras em francês. Maison é casa. Chaise é cadeira. E thank you, que nem é francês. Vem a criança nos surpreender, nos possibilitando essa abertura, não é? Que eu retomo a fala da Ádia quando ela se abre para receber o digital e a criança se abre para receber todas as línguas, né, para dentro do seu mundo. Obrigada, Cláudia, novamente, por esse momento. Obrigada, Ádia, por esse diálogo, né, que nós trocamos aqui amorosamente pelo que nós estudamos, e obrigada a todos vocês que estão aqui bravamente, apesar desses obstáculos todos que enfrentamos. Obrigada, mesmo. Obrigada a você, Gi. Encontro maravilhoso. Eu só gostaria de comentar com as pessoas que me conhecem há muitos anos que nos meus primeiros praticamente 10 anos de lexicografia, não sabia nada, gente, nada. Por quê? Porque as faculdades de letras, ou seja, a academia, ela tem nichos. E na minha formação, não houve espaço para que eu tivesse aulas de lexicografia. Então, eu tive, entre aspas, que me autoformar. Quando eu estava começando a adquirir uma certa soltura no meu conhecimento, aí eu me dei conta de que estava embarcando numa canoa furada. Se bem que embarcar numa canoa furada depois do filminho da Gia é interessante, né? Que aí você sai da canoa e se lança na água. Muito legal. Mas, enfim, eu vi que precisaria começar tudo de novo. As leituras, as primeiras leituras de lexicografia, elas me apavoraram, gente. Tem poucos meses que eu estou fazendo as leituras desse texto, e esse meu último pós-doutorado foi para que eu pudesse sentar e ler. Por quê? Mais um conjunto imenso de terminologias e muitos termos que derivam da própria tecnologia que eu não domino. Eu tenho 2 alternativas. A primeira delas é me aposentar. Eu posso me aposentar e parar de uma vez com esse sofrimento, né? E a segunda alternativa é, eu posso sentar aqui sem pressa, dentro das minhas limitações, e ler. E ir aos poucos entendendo, aprendendo e tentando trazer tudo aquilo que eu consegui acumular de conhecimento até então, para juntar com este conhecimento novo. E assim estou fazendo. Está sendo maravilhoso. E eu me apavoro quando eu vejo que no mercado, o mercado está dominado por dicionários digitais de qualidade duvidosa. Então, se a única coisa que eu posso fazer, o que está nas minhas mãos, é fazer a minha parte, eu estou tentando, né? Não sei, mais uma vez, não sou profetisa, não tenho como prever o futuro, mas eu tenho como estabelecer planos para o presente. O presente estou estudando, estou tentando. E é tão bom estudar e tentar que eu sugiro a todas aquelas pessoas que, como eu, só querem fazer aquilo que podem fazer, quem sabe elas também não tentam, e nós não tentamos juntos, e juntos nós podemos conseguir grandes coisas, né? Que às vezes sozinhos nós não temos como conseguir. Então, Cláudia, muito obrigada por essa oportunidade de falar sobre aquilo que eu gosto. Foi difícil, foi preciso fazer um recorte radical, né? Mas foi agradável compartilhar
essas poucas ideias com vocês e ver que algumas pessoas que estão me ouvindo coincidem comigo e que a gente tem aí perspectiva de ter uma rede de pesquisa muito legal para o futuro próximo que se nos apresenta, né? Muito obrigada. Foi uma oportunidade maravilhosa. Muito obrigada a todos os ouvintes, também a participação de vocês e esse intercâmbio, essa interação com as perguntas, né? Então, muito obrigada e bom final de semana. O tempo às vezes é alheio à nossa vontade, mas só o que é bom dura tempo bastante pra se tornar inesquecível. Yeah.